Bom, quando a gente pensou nessa apresentação aqui, só tinha uma frase que ficava na minha cabeça que era essa. Não, é, um grande filósofo, né, lá da FCA, que falava com a gente assim, não, eu sei o que vocês estão fazendo, vocês estão empurrando um transatlântico no deserto. Era ou não era, Braulio? É isso mesmo. E ele sempre falava isso com a gente. Então é uma coisa que ficava na nossa cabeça Ficava na sempre, cabeça. assim, presa, assim. Aí, quando a gente foi montar a apresentação, qual frase que a gente tinha na cabeça? Transatlântico no deserto. Aí a gente montou a apresentação baseado nisso, né? E aqui a gente vai contar um pouco dos nossos desafios, né? Do que a gente vem enfrentando lá desde 2016. Então vamos lá. Bom, hoje, nesse contexto de transformação digital, né? Toda empresa é uma empresa de software. É por isso que a gente tem aí tantas vagas abertas, né? Tem praticamente todas as empresas que vieram aqui fizeram um pitch e falaram assim, estamos contratando, né? Na FCA não é diferente, né? E a FCA não é Ferrovia Centro-Atlântica, é Fiat Chrysler Automóveis, tá? E a gente também está contratando. E a gente precisa de vários perfis, não só perfis para trabalhar com DevOps, que é o nosso time lá, né? Então, assim, aí, nesse cenário, estávamos eu e o Braulio ali, né, no mercado, e em determinado momento eu assumi o desafio lá na FCA, o Braulio também entrou para o nosso time para assumir o desafio lá. E esse time ele nem tinha o nome de DevOps, né? A gente nem tinha papéis DevOps, a gente era um time de Web Apps. Então era um time para gerenciar e melhorar o desenvolvimento e tal. Essa era a visão lá no contexto de transformação digital. Mas hoje, com as práticas de DevOps, o time é reconhecido lá internamente como o time de DevOps. As pessoas, até tem algumas pessoas aqui que a gente trabalha junto, né? Que são de fornecedores, estão lá no dia a dia com a gente, e o time é reconhecido como um time de DevOps. Então, essa ideia de que se você tem um papel que é de DevOps, ou se o seu time chama de DevOps, você não entendeu, bom, a gente acha que a gente entende o que é DevOps e o nosso time chama DevOps, tá? Então a gente vai quebrar alguns paradigmas aqui. E a gente se encontrou, né? E aí a gente imaginava assim, bom, a gente está numa multinacional, a gente está numa empresa que tem, né, tudo aqui e tal, as arquiteturas mais modernas e tal, só que quando a gente chegou, não era bem assim, né? E aí a gente imaginava que ia encontrar uma empresa já totalmente estruturada em termos de desenvolvimento, DevOps, e realmente é uma empresa bastante estruturada. Só que quando a gente chegou, tinha muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar. Inclusive, teve uma história muito engraçada quando o Adriano entrou. Conta aí pra gente, Adriano, o que Tá, vou aconteceu. contar. Só pegar uma aguinha aqui. Bom, quando eu entrei. Opa, deixa eu virar aqui. Quando eu entrei, né, a primeira coisa que eu pedi foi assim: não, pessoal, beleza, estou chegando agora, né? Já estou aqui já há uma semana esperando a minha máquina, né? Aquelas coisas de empresa, onboarding de empresa grande, né? Tô esperando a minha máquina aqui e tal. Já a máquina já chegou, já tem login de rede, né? Tá tudo configurado, então me dá permissão aí no, no ambiente. O que vocês usam? É Git, é CVS, é SourceSafe, sei lá, Mercury, sei lá, Mercurial, né? Ah, não, não tem. Cada fornecedor cuida do seu código, cada fornecedor entrega seu código de uma forma e tal. E aí a gente se deparou numa situação que a gente não tinha um repositório de código centralizado e organizado. Então, assim, a gente começou realmente, quando a gente chegou, era tudo mato, ou melhor, era tudo um deserto, né? E aí, a expressão é, e agora? O que a gente faz, né? E agora, bro? O que a gente faz? E aí o que a gente tinha era basicamente levar isso, empurrar isso e seguir com isso. Então, a nossa ideia é como começar. E foi aí que a gente começou a empurrar, juntar um time para empurrar esse transatlântico. Isso.
Mas aí, olha só. A ideia era assim, não, beleza, não sei o que vocês vão fazer não, esse time aí vai fazer não, mas só empurrar, vambora, né? Então a gente teve que organizar e tal e bora, né? Iniciativa, proatividade não falta, o time realmente pegou para fazer. Só que a maturidade ainda não, as pessoas não sabiam realmente o que fazer, né? A gente teve que estruturar essas práticas, essas estratégias e tal. E tinha uma ideia que era assim, só colocar no container, subir lá, que é DevOps, a gente já vai estar moderno, né? E não era bem isso, a gente tinha muitas mais coisas para estruturar. Outra coisa era, vamos subir na nuvem. Não, só você fazer aí um container Docker e subir, e aí, ok, isso aí é o que a gente vai fazer. Mas não era bem assim. E aí, só para falar um pouco do contexto, né, da empresa, né, do transatlântico, né, que era aquele transatlântico lá que a gente imaginava que era super moderno, né, que era para um turismo, né, uma viagem, ele era um transatlântico que ele realmente segura, só que tinha muita coisa para melhorar. Então vamos lá, vou falar um pouco aqui das características, né. Primeiro, uma organização onde as áreas são organizadas em silos, né. Então, elas são organizadas e tem budget e tem estruturas organizadas em silos. E quando a gente fala de práticas DevOps, uma das coisas é quebrar isso, é ter um desenvolvimento mais centrado em produto, onde você tem a área de business participando mais, a área de desenvolvimento e operações participando mais. Então, a gente tem um time de desenvolvimento, um time de operações, um time de DevOps agora, e um time de fornecedores, porque a estrutura era toda baseada em outsourcing, né? Ou seja, os times de desenvolvimento não são times internos, são times externos. E por isso, criar uma estrutura de DevOps é uma coisa importante para suportar isso dentro da empresa, tá? Então, assim, algumas informações aqui, 17,7 aí, 18,7% do mercado, a sétima montadora do mundo, né? Em termos de sistemas, em torno de 200 sistemas, né? 700 aplicações ao todo, né? Então, não é uma coisa simples. Mas como que a gente começou a organizar, através do time de DevOps, essa estrutura para conseguir escalar? Uma divisão simples aqui, só para vocês entendam, é que tudo que é IaaS, né, tudo que é infraestrutura na nuvem e operação é responsabilidade do time de IT Operations, que é o time lá chamado de time de arquitetura. E tudo que é PaaS, Plataformas as a Service, né, é responsabilidade do time de DevOps e desse time novo que usa nuvem e DevOps dentro do conceito de transformação digital. Então essa foi a primeira separação. Então quando a gente fala da ação do time de DevOps, ele atua já numa plataforma em que a característica principal não é subir máquinas na nuvem, é usar plataformas em nuvem. Ok, Braulio? Ok, e uma coisa importante assim para falar é justamente o tamanho da FCA como empresa. Então a gente está falando de uma empresa que tem ações na bolsa, que tem mais de 200 mil funcionários no mundo inteiro. Então é uma empresa muito grande que tem vários requisitos de compliance e isso gera um desafio muito grande assim, como o transatlântico nosso. Então isso é uma coisa assim que tem que levar em conta quando a gente pensa no transatlântico. Tem questões de segurança, né, de plantação. Ok. Bom, mas por que então transformação? É justamente pela dimensão, né? Quando a gente fala de aplicar DevOps, pode ser num projeto, pode ser numa demanda, pode ser numa área, mas no nosso caso lá, tinha demandas de diversas áreas, né? E essa transformação, ela não era uma coisa muito localizada. A gente teve que definir por onde começar. Isso começou muito na área de BMC, que é uma área que cuida da parte de sites, né, e tal. E aí depois ela foi crescendo em outras áreas e foi transformando essas áreas. O que a gente espera de transformação, né?
como resultado dessa transformação DevOps? Primeiro, reduzir o tempo aí de colocar em produção, ou seja, reduzir o tempo de desperdício. Por quê? A gente começou a ver que o time de desenvolvimento, ele realmente corria e ele entregava coisas rápidas, ele entregava parte do sistema e às vezes demorava para homologar, ficava lá um mês, o business não estava integrado, não era integrado ali junto com o time, então demorava muito tempo para fazer deploy. Ou seja, a gente teve que analisar fim a fim, às vezes, as demandas para que isso realmente fosse um diferencial. E aí, em termos de métricas, aumentar a frequência de deploy, menor tempo de mudanças, menor tempo de recuperação e menor taxa de falhas. Porque à medida que as coisas estão automatizadas, né, com a infraestrutura automatizada, usando plataforma e não tem um ambiente em que as pessoas fazem ações manuais, então reduz a quantidade de falhas mesmo. Então, aqui só para dar um contexto aí da transformação em termos do resultado esperado, tá? Aí tem um report, que é o report aí, a gente manteve aqui o de 2017, porque foi o que a gente pegou na época para analisar, tá? Bom, falar um pouco dos desafios, né? Primeiro, uma cultura de já terminei a minha parte, que você passar ali o código debaixo da porta e alguém coloca em produção, tá? Isso aí é a cultura normal, do ambiente tradicional lá. E aí a gente começou a falar assim, não, olha só, depois que você colocou lá no ambiente, fez um merge request, subiu, ok, o código pode ir para produção. E aí veio o time de compliance e falou assim, não podemos fazer isso não, tem a questão da segurança. E se tiver uma alteração na infraestrutura? Ah, então tá. E aí a gente começou a trabalhar com um ambiente mais integrado para evitar esse problema dessa cultura de passar debaixo da porta. Outra coisa é aquela cultura de assim, já está liberado aí o seu budget, já está definido aí os seus requisitos, né? Uma cultura muito de projeto com escopo fechado, né? E aí vai fazendo aí então, que eu sou da área de business, eu não posso participar não, vai fazendo, depois eu falo o recheio, né? Vai fritando o pastel aí que eu falo o recheio depois. Aí a gente começou a falar, não, isso aí tem que ser integrado, os releases tem que ser menores, a gente tem que ter entregas mais frequentes e tudo mais. E aí outra coisa é a cultura de comando e controle, né? Quando a gente fala de squads, times que trabalham com metodologia ágil e o time de DevOps para automatizar aí fim a fim aquela demanda, a gente esbarrou numa cultura de comando e controle, que alguém chegava lá e falava, a data é dia tal, o requisito é esse. A gente falava, não, a gente tem que fazer um trabalho de UX também para entender a demanda, a gente tem que integrar isso com o time de DevOps num pipeline para a gente conseguir entregar mais rápido, né? E aí o pessoal, não tem que fazer isso não, tem que passar para o time lá e vai continuar do jeito que está, né? Então tinha muito essa cultura do comando e controle que a gente começou a empoderar tanto o time de desenvolvimento, os fornecedores também, e o time de operação, tá? Certo, Braulio? Certo. Outra coisa é arquiteturas old school. Não que sejam arquiteturas ruins, porque elas sustentam a empresa, né? Mas arquiteturas muito ainda num padrão antigo. Então, quando você fala de nuvem, você já tem mecanismos mais evoluídos, você já tem a cultura serverless, né? Então, uma série de coisas, mesmo o uso de Docker, de container, né? Que muda a característica do desenvolvimento e a gente esbarrou lá com uma cultura muito old school, de às vezes até aplicações desktop, aplicações ainda não atualizadas para as versões mais novas, né, das bibliotecas, né? Outra coisa, baixa maturidade, tanto em Agile, DevOps, IAC, TDD, né? Continuous Delivery, Continuous Integration. Então, a gente, às vezes, chegava num time para ajudar o time a melhorar a entrega, só que o time não tinha um conhecimento básico de Docker, por exemplo. Ou até, uma curiosidade, teve uma das demandas, assim, né? Que era para desenvolver um serviço, a gente falou, agora vocês vão trabalhar com integração contínua, beleza. Só que aí a gente entrou lá nos commits e a gente viu que só o arquiteto dava commit. A gente falou, o que está acontecendo?
Só o arquiteto da commit. Ah, não, a gente centralizou tudo no arquiteto. Aí o cara desenvolve na máquina dele, e aí passa pro arquiteto, o arquiteto faz o commit. Não, cara, vocês entenderam tudo errado. Peraí. Vamos voltar. E aí, assim, é um trabalho muito forte aí, pesado de coaching e maturidade, né? Ó, falei uma palavra proibida, né? Não posso. Mas é isso que a gente fazia. Uma cultura muito forte de body shop, né? Então, o desenvolvimento fora, né? Geograficamente distribuído, né? Um dos sistemas que, antes de chegar efetivamente no time de DevOps, um dos sistemas que a gente estava desenvolvendo tinha um time em São Paulo, um time em BH, e um time no Rio, às vezes, vinham pessoas do Rio, e aí a gente tinha muito problema, né, com essa cultura que a gente queria trabalhar mais junto, fazer coisas mais integradas, só que as pessoas não tinham essa cultura. Era tipo assim, vou fazer a minha parte, entrego, fazer a minha parte, entrego, e aí a gente teve que também agir em relação a isso aí. Bom, sobre a questão do software, né, e de não ter um repositório centralizado de software, tem um problema do risco mesmo de software, o risco de lock-in com o fornecedor. Ou seja, eu quero colocar um desenvolvedor de um outro fornecedor naquele código, e às vezes o código está em posse de um outro fornecedor. Então eu tinha que fazer, na verdade, um repasse, e era um problema, porque eu não tinha isso num repositório que era governado por um time do IT, né? E outra coisa, perdas de código, porque às vezes a gente até tinha a passagem de código em que passava uma versão que não era a versão que estava em produção, coisas desse tipo. Então, isso era realmente um desafio. E outro desafio, focar mais em atividades de automação, no caso dessa frente de transformação digital, do que em atividades manuais de operação, né? Isso é um desafio, porque o time está acostumado com isso, né? Ele está acostumado a trabalhar dessa forma. Tá? Certo, Brown? Certo. Então vamos lá. Bom, como então quebrar a inércia desse transatlântico, né? E começar o uso de práticas e ferramentas de DevOps, né? Bom, vamos lá. Um primeiro desafio é o investimento, né? É um investimento tanto financeiro quanto investimento de patrocínio desse time aí. Outra questão é o ativismo DevOps, né? Também uma coisa que a gente fez muito coaching, falou muito, fez eventos, tech days, workshops, tanto internos quanto externos, né? Tanto com os times internos do IT quanto os times dos fornecedores, né? E a gente continua isso é uma coisa que continua, né? Para a gente chegar no estágio que a gente está. Outra coisa é a licença para mudar, né? Para matar aí, mas uma licença para poder experimentar e até poder errar, né? Então a gente começou, por exemplo, com o Jenkins, né? Que é uma ferramenta open source e tal, que a gente não precisava de ter budget para isso e tudo mais, e a gente viu que realmente o Jenkins não atenderia a nossa demanda lá. Então a gente passou por várias fases, testou várias coisas, até chegar no cenário que a gente está hoje, né? E para fechar, deixa eu ver aqui para eu lembrar, a estruturação do time de DevOps, né? Com pessoas full-time trabalhando nisso. Porque às vezes é muito comum, e no início foi assim, que é assim, faz aí o que você tem que fazer e faz também o DevOps, né? Então assim, você continua fazendo aí a mesma coisa e continua o DevOps. Só que depois as pessoas foram vendo que precisavam de ter pessoas full-time para que isso desse resultado. Então isso também foi uma coisa que realmente destravou lá e quebrou a inércia para a gente começar o uso de práticas e ferramentas DevOps. Tá? Bom, quais ferramentas e práticas a gente está experimentando, né? Então, vamos lá. Primeiro... Ufa, agora é minha vez de falar. Então, lá na FCA nós usamos uma estratégia de multi-cloud. Então, a maioria dos nossos workloads funcionam em cima de AWS, mas os workloads focados em BI, inteligência artificial, Big Data, funcionam mais para o lado do GCP. Então, basicamente, tudo está subindo assim, essas coisas novas estão subindo em AWS. Obrigado.
Então, agora para mostrar um pouco mais do ferramental e como que a gente trabalha lá, a gente colocou aqui o nosso famoso infinito para poder ilustrar bem quais as partes e qual ferramenta a gente usa em cada uma das etapas. Então, a primeira etapa que eu vou mostrar aqui é justamente a parte de planejamento, de desenvolvimento. Então, nós usamos o Gira e o Confluence. O Gira basicamente para organizar toda a parte de desenvolvimento, o Confluence mais para poder ter uma fonte de informação onde os devs poderem compartilhar a informação. Na parte de código, nós utilizamos o GitLab. Então, o GitLab é nosso repositório central de código. Agora que a gente tem realmente um repositório, ele é organizado em áreas e projetos, então ele já está bem estruturado hoje em dia. Na parte de build, nós usamos duas ferramentas principalmente, que é o GitLab CI e o Bitrise. O GitLab CI ele é usado basicamente para as aplicações todas, e no caso de aplicações mobile, nós usamos o Bitrise, que eles entregam um ambiente muito bom para isso. Na parte de teste, nós temos JUnit, Sonar, então temos várias suítes de teste que usamos nos nossos projetos. Para a parte de release, nós não temos uma ferramenta específica para isso. Então, o conjunto de todas essas ferramentas que eu apresentei, elas já permitem ter esse controle do release. Então, a gente pula essa parte e vai direto lá para o deploy. Então, como que funciona o nosso deploy? Usando os geradores de build do GitLab CI, nós chamamos o Terraform e provisionamos toda a nossa infraestrutura, desde desenvolvimento até a parte de produção. Para a operação, nós temos Dockers, então toda a nossa infraestrutura funciona em cima de Dockers. E para o monitoramento, nós temos principalmente o CloudWatch, Stackdriver e o Kibana. Então, esse é basicamente a nossa stack de ferramentas. Legal. Como que a gente avaliou essas ferramentas, né? Então, é muito comum a escolha de ferramentas por experiência. Então, às vezes tem um arquiteto, o Leozão lá estava com a gente lá no início, né? Christian estava lá ajudando a gente a bater cabeça lá e tal. Florindo também trabalha com a gente lá. Vou falar o nome de algumas pessoas aqui. Bruno Fagundes está lá atrás, né? E tal. E aí, assim, muitas vezes a escolha dessas ferramentas é por experiência. Só que a gente, numa empresa como a FCA, é muito importante que a gente defina também uma ferramenta que ela pode ser uma ferramenta que a gente possa expandir. Quando a gente avaliou aí o Gira, a gente avaliou não só o Gira e Confluence, né? Não só por ser uma ferramenta que é muito difundida, muito utilizada, muito madura, mas também porque ela é muito bem posicionada. No caso do Gira, eu trouxe aqui o quadrante aí do Gartner lá, que a gente avaliou. E no caso do GitLab, eu trouxe um wave aqui da Forrester. Então, é muito comum, até a gente já fez alguns trabalhos, né, Corelli, que para avaliação de ferramentas a gente trouxe, assim, às vezes os arquitetos não têm esse rigor aí, e os papers, eles ajudam bastante, né? Então, só para mostrar aqui que quando a gente fez essas avaliações, a gente pegou também e comparou com ferramentas best of breed aí de cada mercado, tá? Bom, aqui a gente tem um exemplo do CI. Então, basicamente, é lá no GitLab CI. Nós resolvemos pegar um projeto que não era o melhor projeto dentro da FCA, mas também não era o pior. Então, é mostrar um nível médio de maturidade que nós temos lá dentro. Então, um grande problema que nós temos é justamente a parte de testes. Então, poucos projetos têm essa suíte de teste bem desenvolvida. Mas, apesar disso, nós já temos toda a parte de segregação de ambientes e o próprio teste dos usuários são feitos de forma totalmente isoladas. Então, nós temos aqui a primeira parte. Nós usamos um repositório de código da aplicação. Então, ele faz um build da aplicação em geral. Esse build é enviado, então, para esse repositório de baixo, que é um repositório de infraestrutura. Esse repositório de infraestrutura é dividido em dois níveis.
que é basicamente os ambientes que nós temos. Dois níveis principais, o ambiente não produção e o produção. E dentro do ambiente não produção, nós temos as divisões de cada um dos branches, cada uma das features que estão sendo desenvolvidas. E dentro dele nós temos os deploys, a forma de pegar os logs, porque nós temos uma política lá que a gente não dá acesso à console da AWS ou da Google para os desenvolvedores e para os fornecedores. Então, basicamente, nós temos que fazer toda a parte de automação disso. Então, ali é só um exemplo de como a gente entrega isso para as pessoas usarem. Legal. Só uma observação, que o resultado desse primeiro pipeline de desenvolvimento é um container Docker com a versão lá dentro. E o que o de infraestrutura enxerga é esse container que baixa a imagem e aí segue com o código de Terraform que atualiza o estado se não tiver alguma alteração, senão ele sobe aquele ambiente com o código que está lá. Né? E uma coisa que é bem importante, também foi discutida no workshop que a gente conversou mais cedo, que é justamente o mesmo Docker que é usado em desenvolvimento, ele passa por todas as etapas. Então a gente não tem recompilação dos códigos, isso garante sempre essa passagem correta. Legal. Em seguida aqui a gente tem um pouco de infraestrutura como código, lá na FCA nós usamos Terraform. Eu trouxe aqui simplesmente um código Terraform de instanciando uma base de dados, né? Mas a ideia aqui é mostrar que nós usamos o Terraform com um estado no S3 e aí, trabalhando em cima desse estado, ele consegue justamente provisionar a infraestrutura da forma correta e sempre ver as modificações e não ficar reprovisionando todas as vezes. Então, é mais ou menos essa a ideia que a gente queria mostrar aqui. Nesse próximo slide aqui, nós temos justamente a segregação dos ambientes. Então, a gente tem a parte de desenvolvimento, a parte de integração, em que a gente coloca já num ambiente que as pessoas conseguem testar suas integrações. Aqui na parte de pré-produção e homologação ali em cima está com o nome de demo, mas é basicamente onde é feito os testes mesmo dos usuários na aplicação. E por último, justamente o ambiente de produção. E aí, no caso da FCA, nós temos ainda devido àquela compliance que a gente estava conversando mais cedo, nós ainda temos o processo manual para passagem para produção. Inclusive, é uma das coisas que nós estamos tentando mudar agora para poder entregar esse processo todo automatizado. Isso. E aqui nós temos alguns dados do nosso GitLab. Então, nós temos 842 repositórios. Merge requests, nós temos mais de 16 mil. Usuários, 446 usuários. E aqui a gente tem um número de grupos. Então, o print é de hoje, tá? Isso, aí nós fazemos uma comparação que é basicamente 2 anos e meio, 3 anos atrás, né, Adriano? Nós não tínhamos nada disso. E hoje nós estamos nesse patamar. Então, tem uma migração grande que foi feita, né? Exatamente. E o transatlântico demora a se movimentar, mas quando movimenta é difícil parar. Então, o que está acontecendo hoje? A gente está com uma demanda lá que o volume de projetos que estão chegando, né, tanto internos quanto externos, para subir, para que tenham o apoio do DevOps, ele aumentou muito. Porque as pessoas estão querendo agora esse benefício e essa organização. Porque não é só uma questão técnica de você fazer o deploy de um jeito ou de outro. Tem toda a questão cultural, que é assim, é muito melhor se você tiver o controle da infraestrutura para alterar e para subir, e é mais rápido do que passar para um outro time que não conhece a aplicação, que não sabe o que vai acontecer quando fizer aquele deploy, e aí dá problema, o ambiente fica indisponível e tudo mais. Então, lembrando que não é tudo, tá? Isso aqui que a gente mostrou, esses dados aqui, é uma fatia, né? Tem aplicações aqui que estão simplesmente com o código lá, mas não usam pipeline, não usam integração contínua. É importante lembrar que a maioria das aplicações não usa teste unitário, tá?
Assim, é muito difícil para um time que não faz teste unitário começar a fazer. É uma questão cultural mesmo, que aquele time tem que aprender e tal. É uma curva de aprendizado grande, né? Mas a gente já está vendo os resultados e o que acontece é que agora o transatlântico ele está já no mar, ele já está indo, né? E passando o slide, Braulio, estamos contratando, né? Então aqui tá o link aqui, a gente precisa de pessoas lá, né, para trabalhar com a gente nessa transformação. E aí, obrigado pessoal, o pessoal que veio aqui, que prestigiou a gente. Espero que a gente tenha acrescentado aí para vocês. A gente tem tempo para perguntas? Então tá. Alguém tem uma pergunta? Boa tarde, meu nome é Diego. Queria saber se a aceitação hoje lá na FCA de toda essa cultura, como é que tá? Se é boa, se é uma boa aceitação hoje e se vocês têm a visão para o futuro. Tá. Com relação à aceitação, eu diria que a gente está no caminho certo. Então, a aceitação está crescendo. Nós já temos vários adeptos, então várias pessoas já começam a espalhar essa ideia. Então é uma coisa que, como o Adriano falou, é bem a ideia do transatlântico mesmo. Agora a gente já não tem mais controle de quanto que está expandindo, porque a galera já está expandindo por conta própria. E com relação ao que a gente tem de visão, assim, eu acho que ainda tem muito espaço para crescer, tem muitas coisas ainda para se fazer. Principalmente essa questão de testes, de consciências, até do próprio negócio, para poder aceitar essas coisas, porque lá eles às vezes, isso é um custo que eu não quero pagar, então é uma coisa muito difícil. E principalmente por ser uma empresa bem antiga, que manufatura em geral é uma empresa com mindset meio antigo, então é complicado de passar isso para o business. Então a parte de TI eu diria que está muito bem, que já está avançando bastante e agora a gente está começando a chegar na parte de business mesmo. Mais perguntas? Só queria completar que não é fácil, tá? Não é fácil não. Só pegando um gancho, o que vocês têm de estratégia, o que vocês estão pensando em propor para fazer com os sistemas legados? Os antigos, assim. Bom, boa pergunta. A gente fez recentemente um workshop, né? Várias pessoas estavam lá, Jéssica, Christian puxou, tá? Foi puxado pelo time de operação e a gente foi convidado a participar. Eu acho que só de ser convidado para participar, o time do Digital e o time de DevOps, já foi uma coisa que mostra que a coisa está funcionando, tá? Tinha um time de vários fornecedores lá e uma das coisas era um desafio, né? O objetivo foi identificar como agir em cima da infraestrutura do legado. Recapitulando aqui, a parte de IaaS é a parte da operação. Então a gente conversou sobre a parte de IaaS, que é a parte do legado, e como levar isso para a nuvem e parar de usar o ambiente de cluster do on-premise, que é caro, que é ineficiente, e ter mais eficiência na cloud, migrar para a cloud, que não é uma coisa trivial, né? Mas como fazer isso? Então, esse foi um ponto, né, que a gente começou a pensar como levar o legado. E aí o resultado disso foi assim, dependendo da arquitetura, ele pode ir para um ambiente gerenciado, tá? A gente pode até falar melhor aqui. Mas pode ir para um ambiente gerenciado. Dependendo da arquitetura, você pode levar os bancos de dados para um ambiente gerenciado e continuar tendo o EC2, né? No caso de Amazon, por exemplo. E alguns ambientes, realmente eles não vão, porque não dá. E porque falta também coragem, às vezes, de mexer num sistema que está rodando, que é crítico,
e que tem uma arquitetura que é, como eu falei, old school, assim, muita informação passada com arquivo, muita coisa de acesso a disco, né? Que no ambiente da cloud é muito mais tranquilo trabalhar com o ambiente de plataforma, né? Então, assim, existem workshops que a gente está fazendo, como esse e tal, existe um desejo, mas que é uma coisa que tem que ser ainda aprendida, conversada e tal. Mas tem muita coisa que já dá para fazer. O time, a maioria das aplicações que davam para subir, elas já foram, já tem uma grande parte das aplicações que já estão na nuvem, né? E é mérito lá do time de Ops, assim, trabalho deles mesmo, que identificaram, fizeram e tal. De novo, não é fácil, né? Mas está sendo pensado isso. Algumas aplicações, só para concluir, elas têm uma arquitetura que para você subir, você teria que mexer na arquitetura ou até reescrever. E essas são as mais complexas, porque quando você tem uma arquitetura lá, desktop, por exemplo, e tal, e portar isso, tem muita coisa que você vai ter que escrever. Né? A arquitetura não suporta, não tem um depara para você fazer. Né? Então, esse é um dos desafios aí. Boa tarde. É muito bacana a transparência e essa experiência que vocês passam para a gente. Eu queria saber, bom, a FCA muito possivelmente tem grupos espalhados no mundo inteiro. E como que isso foi disseminando ou propagando? Foi uma questão isolada? Ou foi trabalhado em várias frentes para, digamos assim, ganhar ritmo? Como que isso aconteceu lá? Bom. Então, como você falou, esse é um grupo muito grande. Basicamente, dentro da FCA, a gente divide em 3 grandes grupos, que é como se fosse Latam, NAFTA e EMEA. E tem a PAC também, que é a parte lá mais oriental, mas a gente tem mais influência desses 3 aí. Isso, e acaba que um pouco dessa gestão de TI é meio dividida. Então, o que nós estamos falando aqui é basicamente Latam. Só que esse movimento Latam já começou a espalhar. Então, cada uma das partes já está começando a fazer isso e eu diria que o processo já está caminhando. Só complementar aqui. O que aconteceu foi que na Latam foi criado uma área dentro da TI de digital. Então muita coisa a gente começou primeiro, a gente começou a fazer primeiro mesmo. Trabalhar com plataforma, trabalhar com DevOps. Por exemplo, atualmente a gente está usando para a parte lá de Data Lakes, BI, Big Data, a plataforma GCP e as outras plantas não estão usando ainda, as outras regiões, né? Elas vão caminhar para isso também, mas a gente está meio que saindo na frente. Não é uma coisa também que a gente tem uma abrangência global, é uma questão de você começar, né? Porque eu acho que o desejo era uma coisa latente, só que quando você fala de cultura, alguém tem que começar. Quem que vai quebrar a cara primeiro, vamos dizer assim, né? E a Latam, por ter essa área de digital e essa transformação puxada pelo diretor, né, de TI, a gente começou a usar e sair na frente, né? Então a gente começou a apanhar primeiro, assim. A gente começou a experimentar e fazer as coisas primeiro. Mas já tem uma iniciativa forte em NAFTA de DevOps, tem uma iniciativa estruturada, organizada. A nossa também está bem forte aqui. Acho que isso. Tem uma pergunta aqui. Meu nome é Christian. Em relação lá ao que vocês disseram sobre a FCA, que é uma empresa mais antiga, imagino assim que introduzir essa cultura DevOps dentro da empresa não deve ter sido fácil. O que vocês identificaram antes assim como maior fonte, né, maior volume de desperdício no processo de desenvolvimento de software que vocês resolveram e o que vocês enfrentam de desafio em relação a esse volume de desperdício hoje? O que eu considero que era a maior fonte de
desperdício assim dentro da FCA é justamente o processo de mudança de software. Então, em um levantamento que nós fizemos, a mudança demorava às vezes 2, 3 semanas para ser aprovado depois que o software já estava feito completo. Então, e reduzir isso para um tempo de um dia é uma coisa assim muito grande. Atualmente, o que eu considero o maior desafio é justamente você integrar todos os times. Então, é onde agora nós podemos ganhar mais, que é justamente na integração, desde o business até o desenvolvedor, e é onde a gente está trabalhando mais. Só para complementar também, a cultura de body shop, né, ela causa um problema que é você inicia e para. E às vezes aquele cara sai da empresa ou vai para um outro projeto e tal. Então não tem muita continuidade. Uma coisa que vem dando resultado também é ter um time mais estável, né? Não que seja o mesmo time às vezes, né? E a gente tem falado muito isso lá, né? Que para ter uma cultura mais de produto e menos de projeto. Porque o projeto tem princípio, meio e fim, acabou, desaloca todo mundo. Então você perde conhecimento, você perde conhecimento de business, você perde ali o andamento, né? Então, ter uma cultura mais estável, né, de desenvolvimento vai absorver mais a cultura DevOps também. Tudo mais. Mais perguntas? Última chance. Tô-lhe uma. Tô-lhe duas. Bom, obrigado então, pessoal. Valeu demais.